Vocês conseguem ver aí os slides pela câmera Sim, fotográfica? Sim? sim. Então tá. Então aí está o título do meu trabalho, é a docência filosófica em sala de aula, teoria e prática para o ensino médio. O orientador do meu trabalho é o professor Nelson Noronha. O meu nome é Lázaro Santos de Andrade Filho. Para orientar essa busca, teremos como referencial teórico as contribuições educacionais e metodológicas de Platão para o ensino de filosofia, a partir das noções, conceitos de educação e tecnologia. Então, eu pensei nesse trabalho, nessa pesquisa, em fazer uma pesquisa a partir dos textos de Platão, especificamente a obra de Laques. Eu já iniciei a leitura, a gente já iniciou um trabalho também com os alunos em sala de aula, né, que é o foco da pesquisa, podemos dizer, é o trabalho prático que a gente faz com os alunos em sala de aula, a gente fez essa leitura com eles, trabalhando essa parte da educação e da tecnologia. O objetivo geral do meu trabalho é avaliar as vantagens pedagógicas da leitura de texto de Platão entre os estudantes do ensino médio de uma escola pública de Manaus associada ao uso de tecnologias digitais. Então, eu trabalho a filosofia pela manhã numa escola chamada Valdoc Frick de Lira. É uma escola que tem alguns recursos, porque é uma escola militar. É a polícia que assume essa escola, mas é uma escola pública também, o governo que ampara com alguns materiais e com alguns recursos. Então, nós temos um mini laboratório, que é um mini laboratório de informática, tem uns 15 ou 20 computadores, e a gente vai trabalhar essa parte da tecnologia com eles no último trimestre, porque essa escola ela trabalha por trimestre. Todas as escolas militares, elas trabalham com trimestre. Ao propormos a teoria e prática do ensino de filosofia com alunos do ensino médio, nós temos que pensar na proposição prática, que é o que eu fiz no primeiro trimestre com eles. A gente fez a leitura desses textos de Platão em sala de aula, eles apresentaram de várias formas, através de teatro, através de vídeos e através de outros textos que eles criaram também a partir do entendimento da obra de Platão de Laques. Isto implica uma intervenção interna em sala de aula, isto é, o campo de atuação onde envolve sujeitos. Quem são esses sujeitos? São os nossos alunos. A partir desta intervenção, devemos apresentar dificuldades e problemas na escola quanto ao uso das mídias dentro da tecnologia. Problema da pesquisa: quais as discussões sobre a educação socrática de Platão na obra de Laques e as tecnologias na educação básica, em tese dos últimos 5 anos no banco de dados de teses e dissertações, PDTD? Essa proposta requer 2 esclarecimentos, tais como: o que são as mídias digitais, como elas estão sendo utilizadas nas práticas de aprendizagem, o que é uma educação socrática e, por último, por qual razão a educação socrática foi escolhida como objeto de pesquisa. Então, essa parte da pesquisa eu já iniciei também, eu pesquisei nesse banco de dados já as teses e dissertações e estou analisando essas teses e dissertações que os professores fizeram esses trabalhos em relação a essa educação socrática, mas também sobre as mídias dentro da educação, as mídias e as tecnologias. Questões norteadoras do meu trabalho: quais as discussões sobre a educação socrática de Platão na obra de Laques e as tecnologias na educação básica em teses dos últimos 5 anos, no banco de dados de teses e dissertações, BDTD.
A partir de uma proposta embasada nas reflexões filosóficas sobre as mídias e a educação socrática, quais propostas podem ser articuladas para o desenvolvimento de prática filosófica em sala de aula a partir de reflexões sobre as mídias e a ética da responsabilidade familiar na ou para os discentes de uma escola pública? É outra questão norteadora. E a última questão norteadora é esta: quais os indicadores que demonstram contribuições de práticas filosóficas com tecnologias digitais com os alunos do ensino médio em uma escola pública estadual de Manaus, que é o Valdoc, como eu falei para vocês no início, a partir de uma proposta embasada nas reflexões filosóficas sobre as mídias e a educação socrática? Eu já falei do objetivo geral, aqui nós temos os objetivos específicos do trabalho. Fazer um balanço crítico dos estudos desenvolvidos nos últimos, ou aqui está errado, nos últimos 5 anos, que abordaram as relações entre educação socrática, sobretudo os que abordaram o diálogo de Laques, no banco de teses e dissertações. Segundo objetivo, embasar reflexões filosóficas sobre as mídias a partir de Pierre Levy. Eu já estou lendo alguns textos aí do Pierre Levy, mas também do Manuel Castells, e como elas estão sendo utilizadas nas práticas de aprendizagem. E o último objetivo específico, elaborar uma proposta pedagógica que potencialize a prática de uma educação socrática pelo uso das mídias nas escolas. Então, nesse primeiro trabalho que eu fiz com os alunos, no primeiro trimestre, nós fizemos esse trabalho de leitura em sala de aula com os alunos, do texto de Laques, mas também eles apresentaram vários materiais e construíram vários materiais que a gente pensa em inserir nas mídias. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quais são as plataformas que nós utilizamos na escola e que nós podemos trabalhar esse material dos alunos dentro dessas plataformas a partir da criação de vários materiais didáticos e que a gente pode trabalhar dentro das mídias sociais, dentro das plataformas. Contextualização do problema, as reflexões filosóficas acerca da educação socrática e a discussão sobre a tecnologia trazem importantes contribuições para as práticas pedagógicas com os alunos em sala de aula. As mídias digitais fazem parte da vida dos alunos do ensino médio, no dia a dia deles, como instrumentos que facilitam nas práticas filosóficas em sala de aula. Em primeiro lugar, essas reflexões permitem uma problematização crítica da relação entre tecnologia e filosofia, questionando, por exemplo, quais os impactos das mídias digitais na formação da opinião pública e na construção de identidades sociais. Nós sabemos que nossos alunos do ensino médio, eles têm um contato muito próximo das mídias, das plataformas. Inclusive, hoje eu precisei fazer a chamada em sala de aula, que eles utilizam uma plataforma chamada GR8. E a internet dos professores não estava funcionando e alguns alunos fizeram lá, rotearam, para a gente poder fazer a chamada, a frequência deles a partir dessa plataforma GR8. Justificativa do trabalho, a relevância dessa pesquisa para o programa Profifilo é de suma importância para ajudar nas reflexões sobre a educação socrática, como também as mídias dentro das tecnologias digitais com os alunos do ensino médio. Ela é também importante para o pesquisador responsável porque busca a reflexão pessoal da prática pedagógica e profissional em sala de aula. Outra relevância desta pesquisa diz respeito aos caminhos e às respostas aos problemas filosóficos na sociedade, que estão nos temas encontrados na obra de Laques de Platão. Então, na obra de Laques de Platão, aquilo que os alunos encontraram foram vários temas que têm a ver com a sociedade odierna. Por exemplo, o tema da
educação familiar, o tema da coragem, o tema da virtude, a virtude da coragem, a virtude também da honestidade, quando fala da franqueza dos pais para com os filhos. Então, são vários temas que os alunos trabalharam e eles pesquisaram também nessa obra de Lattes. O texto eu disponibilizei para eles na plataforma, e eles estudaram e apresentaram da melhor forma possível, da forma criativa em sala de aula. Estratégia metodológica da pesquisa, tipo de estudo. Este estudo, intitulado A Docência Filosófica em Sala de Aula, Teoria e Prática para o Ensino Médio, tem como foco o método fenomenológico, que para Creswell, 2010, é uma estratégia de investigação, em que o pesquisador identifica a essência das experiências humanas com respeito a um fenômeno. O investigador que utiliza o método fenomenológico pretende conhecer e compreender o objeto, ou seja, o seu problema de investigação, estudando um número limitado de sujeitos através de um envolvimento prolongado e intenso, de forma a analisar os significados. Segundo Bicudo, o processo da pesquisa educacional na dimensão fenomenológica significa a compreensão das experiências e das vivências educativas. Apenas descrever sem evidenciar a estrutura do vivenciado e relatado não se consuma como uma investigação fenomenológica. Estratégias didáticas. Eu comecei a traçar já essas estratégias nesse trabalho do primeiro trimestre com os alunos. Aula expositiva, a apresentação do texto de Lattes, de Platão em sala de aula, nas plataformas também a gente colocou esse texto para os alunos. Atividade em grupo, nós fizemos a atividade em grupo, eles montaram também esse café filosófico, foi muito interessante o debate a partir do texto de Platão. A pesquisa e a apresentação, os alunos pesquisaram nos dicionários, nas enciclopédias, os termos, os vocábulos que eles não conheciam. O projeto colaborativo é aquilo que a gente vai propor e que a pedagogia ou os alunos irão propor para esse último trimestre. E o material nas plataformas digitais que estarão disponíveis a partir daquilo que os alunos construíram, estarão disponíveis nessas plataformas. GR8, que é a plataforma da escola, onde tem notas e frequência. Explicae, que é uma plataforma da SEDUC, do governo, onde disponibiliza algum material, mas a gente pode inserir também o material da escola. Acerta Mais Enem é uma outra plataforma que a gente vai tratar no terceiro trimestre. E a plataforma Saber Mais, que também disponibiliza outros materiais. A avaliação. Os alunos serão avaliados ao longo do processo por sua participação nas atividades propostas, pela qualidade de sua análise e argumentações nas discussões e debates, bem como pela elaboração de projetos que abordem o uso consciente e responsável das tecnologias digitais. Produtos educacionais, os alunos já montaram alguma coisa. Criar um vídeo sobre a educação socrática com os alunos e com os educadores como material para inserção nas plataformas tecnológicas. E esse produto educacional será também para o uso dos alunos que irão ingressar na escola nos anos vindouros. A referência bibliográfica aqui do projeto, e é isso. Ok, Lázaro. Encerrou a sua apresentação, então? Encerrou a minha apresentação. Estou aberto aqui para as perguntas. Está dentro do tempo, foi aí preciso aí, foi até acabou antes do tempo. Bom, Lázaro, da minha parte eu vou fazer aqui uma breve pergunta, tá? Certo. Porque eu acho que sempre que a gente traz
Platão, Sócrates, para o ensino médio, eu acho sempre rico. Buscar esses valores, né, esses valores da virtude, da ética, que parece que está cada vez mais difícil, né, de manter isso no mundo contemporâneo, é sempre louvável, né? Então, parabéns pela sua apresentação, parabéns pelo projeto que você está desenvolvendo, tá bom? Só uma pergunta que eu queria fazer, eu não tenho uma leitura aprofundada que eu nem me lembro, porque eu li há muito tempo atrás, de alguns diálogos platônicos. E o diálogo que você menciona, o Laques, né? Ele, que eu me lembre, assim, ele enfoca muito a questão da coragem, se eu não tiver enganado. Né? Questão da coragem. Pois é, minha pergunta era o seguinte, porque eu acho que tem diálogos platônicos mais completos que você poderia usar na área da educação, mas você optou pelo Laques, ok? Não tem problema. A minha pergunta teve algo de específico nesse diálogo que chamou a sua atenção e você falou, não, vou com o Laques por causa dessa característica? Teve isso? Sim, teve justamente algo que me tocou muito, tem muito a ver com a minha vida desde criança, né? Quando o diálogo de Laques ele já inicia falando dessa questão dos pais, os pais que dão exemplo para os seus filhos. Né? Então, aí ele começa lá o diálogo, lá com Meleses e com outro, e depois ele vai traçar a questão da coragem com os dois generais. Né? E aí, esses dois generais, eles tentam definir a coragem para Sócrates. Só que Sócrates, ele também ele não dá a definição de coragem. É por isso que é chamado também de um diálogo aporético. Ou seja, é um diálogo que não chega a uma definição dos temas que estão sendo tratados. Esses temas, eles são temas bastante emergentes nos dias de hoje. Então, eu escolhi seguir pelo diálogo de Laques, inclusive meu orientador ele perguntou, porque eu pensava até em tratar o tema da ética no filósofo Hans Jonas. Aí o meu orientador disse, olha, se você quiser seguir pelo Hans Jonas, você pode seguir pelo Hans Jonas, mas você também pode escolher o diálogo de Laques, que é muito interessante. E quando eu comecei a ler o diálogo de Laques e também trabalhei com os alunos a leitura em sala de aula, eu percebi que tinha muito a ver com a minha vida, minha infância também. Né? Essa questão dos pais que sentam junto, que dialogam com os filhos. Né? Então, aqueles que começam a dialogar com Sócrates, eles falam que os pais deles não deram exemplo, não deram esse exemplo, eles estavam mais ocupados com outras coisas. Né? E a gente observa na vida dos jovens, hoje em dia, muitos jovens, eles do ensino médio, os nossos alunos, eles têm muito problema em relação a isso. Quando eles criaram essa parte prática propositiva do texto de Laques, de Platão, foi interessante porque eles colocaram assim um debate entre a família tradicional e a família liberal. Né? Eles mesmos criaram essa questão aí do debate, o que é uma família liberal, o que é uma tradicional. E outra turma do ensino médio, eu trabalho com 16 turmas. Então, eu fiz a proposta para as 16 turmas. Cada turma apresentou algo diferente. Uma turma apresentou o debate, o café filosófico. Uma turma apresentou um vídeo. Outra turma fez um podcast. Outra turma fez uma apresentação de slides mesmo. E então eles fizeram várias apresentações diversificadas e cada um trabalhou um tema diferente. Cada turma procurou trabalhar até mesmo essa questão da ética aí que você perguntou, né? E a ética, ela, querendo ou não, ela aparece no texto de Laques quando fala da questão da franqueza dos pais. O que é a franqueza? Ora, a ética tem a ver com isso. A ética tem a ver o quê? É uma atitude de você questionar os valores morais. Ou seja, é uma atitude de você pensar. Eu sempre falo para os meus alunos, a ética tem a ver com você, essa atitude de raciocinar e pensar e questionar os valores morais, e tem a ver com o nosso pensamento e com o coração. Você sabe quando você está seguindo pelo caminho certo e quando você está seguindo pelo caminho errado.
é como se a gente já nascesse, né? Fosse algo inato, né, dentro da gente, a questão da ética. Inclusive, quando nós fazemos alguns debates sobre política com os meus alunos em sala de aula, a primeira pergunta que a gente faz, será que dentro da política está existindo ética hoje em dia, com nossos políticos, né? Então, é algo muito presente e emergente essa questão do Lattes, por isso que me chamou a atenção, não somente a questão da infância, mas também essa parte da ética e também né, da coragem. Porque a coragem, quando nós discutimos com os alunos, alguns alunos eles entraram também nessa parte da psicologia. Foi muito interessante quando eles disseram assim, olha, a coragem, ela não é por acaso. Antes de você criar a coragem, você tem o sentimento de medo, ou essa questão de arriscar, será que eu vou, será que eu não vou? Né? Tem essa questão da psicologia mesmo, de mexer com os sentimentos. E aí eu dei até alguns exemplos de coragem para eles, né? Porque eu digo, olha, eu já trabalhei numa escola estadual entre os Yanomami, indígena, alguns anos atrás, eu trabalhei 4 anos. E a gente via algumas atitudes de coragem. Né? Então, nesse diálogo é importante porque eu acredito que tem a ver também com a minha vida. Inclusive, meu orientador falou, olha, você escreva sobre educação socrática, né, pelo menos umas 20 laudas para a gente iniciar esse trabalho, e você tenta colocar o seu memorial dentro desse texto. Né? Então, é importante a gente comparar também a nossa vida, né, o memorial, a nossa história educacional com a história dos filósofos aí no passado, principalmente o Platão, né, que é o discípulo de Sócrates, né, e ele, com certeza, ele soube expressar através desses diálogos, como você falou. Mas, além do diálogo de Lattes, eu estou aqui com outros diálogos, né, que eu até comprei aqui outros livros de Platão, estão aqui comigo, além do... Eu acredito que vale a pena aprofundar esses outros diálogos. Eu comprei até uma obra aqui que vem 2 diálogos. Tem até um outro diálogo em grego. Está aqui na mochila. Muito bom. Não, muito bom, o Lázaro. Eu, da minha parte, fico satisfeito aí com a resposta. Muito bom saber aí do seu empenho, da sua história também, que você está anexando aí o seu trabalho. Ok, ok.